Lembra que eu falei que o DEPEN seria ouvido e era facultado a ele o quê? Indicar um estabelecimento penal federal? Beleza. Só que há uma divergênciazinha que nós temos lá no artigo 5º do decreto 6877, que ele fala o seguinte, ó, ao ser ouvido o DEPEN, ele fala assim, ó, opinará sobre a pertinência da inclusão, transferência do preso para o estabelecimento penal federal. Ele opinará, perfeito? E ele pode requerer diligências complementares sobre o histórico daquele indivíduo, né, que será incluído nos estabelecimentos penais federais. E para vocês que havia uma possibilidade de o preso ser incluído, transferido, para falar a verdade, transferido para o estabelecimento penal federal em caráter emergencial. Lá na lei temos quando houver uma extrema necessidade, o juiz federal, ele vai dar um ok para que aquele preso ele seja escoltado para o estabelecimento penal federal e depois dele decidir, né, vai haver esse processo todo, aquele processo todo que a gente viu, e aí ele vai decidir posteriormente se mantém o indivíduo lá ou se revoga essa transferência. Então, a gente pode afirmar que a inclusão, transferência dos presos, ela pode acontecer sem a prévia instrução dos autos, conforme a gente falou, aquele pequeno processo aqui, aquela pequena linha que acontece, uma linha cronológica, vamos dizer assim, que acontece. Então, pode sim acontecer no caso de extrema necessidade. É algo excepcional. Já aconteceu? Já aconteceu sim. E as informações elas vão casando e a gente vai conhecendo mais e mais. E aí a gente percebe uma coisa bem interessante. Lá nós temos, eu acho que é no artigo 8º da do nosso decreto, ou é da lei, agora eu não lembro se é do decreto ou se é da lei, acho que é do decreto. Nós temos o seguinte, que se for admitida a transferência do preso para um estabelecimento penal federal, olha só que legal, o juiz de origem, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar ao juiz federal, ele vai enviar o quê? Ele vai enviar os autos da execução penal. Então, aquele juiz lá de origem, ele não é responsável, o Estado responsável pela execução penal? Sim. Então, ele vai enviar os autos da execução penal para o juiz federal, no caso de presos condenados. E no caso de provisórios, o que o juízo de origem vai enviar para o juiz federal? Vai enviar a carta precatória, lembra? Carta precatória, porque o juiz federal ele vai ser responsável pela fiscalização da custódia cautelar daquele preso no estabelecimento penal federal. E o juiz de origem continuará responsável pelo processo criminal daquele preso, que ele ainda é provisório. Então, há um processo para ele ser condenado ou absolvido aqui, correndo lá no juízo de origem, pessoal. Então, entendam essa questão aí, tem lógica, e a gente, poxa, por que carta precatória? Qual é o documento mesmo? São os atos da execução ou são as cartas precatórias? Então, existe uma lógica aí. Por isso que a gente já vai entendendo a lei, né, rapidamente ali, ao longo, cronologicamente, a gente vai lendo, e aí, poxa, essa passagem que tem relação com isso aqui, enfim, tudo vai se relacionando e a gente vai entendendo ali o geral da lei, beleza? Mas eu pergunto a vocês, sabemos que
o preso irá para o estabelecimento penal federal em caráter excepcional, né? Não são todos os presos que poderão ser custodiados em um estabelecimento penal federal e, obviamente, por um prazo determinado. Aí eu te pergunto, qual é esse prazo que o preso poderá, a princípio, ficar nos estabelecimentos penais federais? Temos o seguinte, que esse preso, o período de transferência dele será de até 3 anos. 3 anos. Mas podendo ser renovado por sucessivos períodos, desde que os motivos que fizeram com que ele fosse transferido para o estabelecimento penal federal ainda subsistam, certo? Então, período até 3 anos e podendo ser renovado por iguais períodos. E temos uma seguinte situação. Vamos supor que aquele preso ele passou o lapso temporal dele aqui, ok? E aí finalizou o lapso temporal e não houve requerimento do juiz de origem para que aquele preso houvesse a renovação do tempo. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o juiz de origem vai ser obrigado a receber esse preso novamente. Se houver pedido de renovação, o que vai acontecer? O preso ele vai ficar custodiado no estabelecimento penal federal até que o juiz profira a decisão. E se houver ultrapassar um pouco o prazo, e isso pode acontecer, ultrapassando o prazo e sendo aceita a renovação, então o novo prazo, vamos dizer assim, ele vai retroagir. Passou 20 dias aqui. Esses 20 dias eles vão ser contados, vai começar, por exemplo, a renovação de 360 dias, já tinha sido cumprida 20 aqui a mais, né? Então esses 20 vão ser contados lá no 360 dias de renovação. Perfeito? Pode acontecer vamos lá, de novo, o juiz de origem requer a renovação no período e o juiz federal, ele rejeita essa renovação. O que acontece? Conflito de competência. Quem resolve esse conflito de competência entre o juízo de origem e o juízo federal? Vai para cima, STJ, Superior Tribunal de Justiça, beleza? Fácil, Superior Tribunal de Justiça, não é STF, é STJ, beleza? Então, quando falei que o prazo de renovação desse indivíduo é por iguais períodos, podem existir diversas renovações. Pode haver diversas renovações por sucessivas vezes. Como temos o envolvimento de diversos órgãos de poderes diferentes, como é o caso do DEPEN, do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, diversos órgãos, nós temos uma informação muito importante no finzinho lá do decreto, no finalzinho lá do decreto, que fala o seguinte: restando 60 dias para o término do período de permanência, então o período de permanência, restando 60 dias para o fim, o DEPEN informará quem? Aquele que requereu a inclusão e transferência, para que ele se manifeste a respeito da renovação ou não. E não havendo renovação, aí nós já sabemos que aquele preso ele deverá ser escoltado para o estado, retornar para o estado de origem, ao sistema penitenciário de origem, melhor dizendo, né? O sistema penitenciário de origem, perfeito? De onde ele veio.
Então, nós temos aí informações muito importantes mesmo, né? Espero ter sido claro a respeito desses dois atos normativos aí que são muito importantes para vocês. E temos uma informação muito interessante, pessoal. Nesse conflito de competência, tanto na inclusão quanto nas renovações, em que o juiz ele pede a inclusão, o juiz de origem, o juiz federal nega, ou o juiz de origem pede a renovação e o juiz federal nega, vai para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Nós temos o seguinte, vamos supor a renovação, né? Juiz de origem, juiz federal nega, acontece o seguinte, enquanto o STJ está julgando esse conflito de competência, o que vai acontecer? Vai acontecer que o preso ainda continuará no estabelecimento penal federal, enquanto estiver sendo julgado o conflito de competência. A confusão, né, em relação a posicionamentos do STJ, relacionados aí à possibilidade, quem é que realmente vai analisar se o preso deve ou não ser incluído no estabelecimento penal federal. Há uma divergência, né, do STJ para o STJ em um determinado julgado. O STJ falou que era o juiz de origem mesmo, né? Já em outro julgado ele falou que era o juiz federal. Fica a confusão, não acredito que seja cobrado sem prova, é algo até que é controverso, né? E normalmente é cobrada a letra da lei, né? Então acredito que a gente deve manter a letra da lei, até porque existe essa controvérsia. Temos uma informação importante, é uma atualização da lei, agora não lembro o ano, que fala o seguinte, que casos de transferência de presos, caso de prorrogação do prazo de permanência, do período de permanência, concessão de benefícios, né, ou denegação de benefícios, imposições também de sanções, àqueles presos, poderá ser tomada por um órgão colegiado conforme as regras de organização judiciária. Órgão colegiado de juízes, né? Prorrogação, né? Para falar a verdade, transferência, prorrogação, concessão e denegação de benefícios, imposição de sanções, órgão colegiado de juízes conforme as regras de organização judiciária. Temos uma informação muito importante, a possibilidade de quê? De ser requerida a transferência entre estabelecimentos penais federais. Nós temos lá Mossoró, Campo Grande, Catanduvas, Porto Velho e temos Brasília. E aí há a possibilidade desse preso ser transferido entre as penitenciárias federais por requerimento da autoridade administrativa, requerimento do Ministério Público e requerimento do próprio preso. Esse requerimento deverá ser enviado ao juiz corregedor do estabelecimento onde está localizado, né, que vai ouvir o juiz corregedor da unidade de destino, vamos dizer assim, né? E aí acontece que, vamos supor que seja possível a transferência entre a unidade, né? Mossoró para Porto Velho, por exemplo, né? Há um deslocamento do preso. Acontece que o juiz ele vai comunicar ao juiz de origem. Opa, esse cara aqui é do Rio de Janeiro, ele não está mais aqui em Mossoró não, viu? Ele está lá em Porto Velho agora, né? Ele vai para Porto Velho. Ou ao juiz do processo, no caso de um preso provisório. E também à autoridade policial, se houver um inquérito policial corrente, né, em andamento, tramitando. Perfeito? Então, há necessidade dessas comunicações. Assim, nós finalizamos mesmo os dois atos normativos. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma riqueza de detalhes muito grande, muito importante para vocês que prestarão a prova do DEPEN, né?
é muito importante lê-los. São 2 atos normativos que tem, eu acho que 4 páginas aproximadamente, os 2 juntos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentários, a participação de vocês. Vocês já sabem, já estão cansados de saber. É muito importante para nós nos ajudarmos, caminharmos juntos, ombro a ombro, e conseguirmos a tão sonhada vitória, a tão sonhada aprovação. Pode ter certeza que... Eu sabendo da aprovação de vocês, eu me arrepiei agora, pessoal. Arrepiado. Se eu ficar sabendo da aprovação de vocês, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, pessoal. Eu vou ser chamado para churrasco. Então, pessoal, brincadeiras à parte, pode ter certeza que a vitória de vocês, ela vai estar aqui no coração nosso, porque a gente batalha para que vocês possam ter as melhores informações, e a gente precisa de vocês. Não somos donos das informações, não temos o maior conhecimento do mundo, temos um pouco de conhecimento a mais, um pouco de experiência a mais, para poder passar algo bom para vocês, certo? Então, essa é a nossa missão. Tamo junto, então?